Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos tratar da questão da Red Pill, do caso da Jordana Vucedic. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Se estiver errado me perdoem, né? Ela mesma me perdoe por pronunciar errado o seu nome, né? Mas é um caso que me chamou a atenção. Eu vi o vídeo dela ontem, ela denunciando que vem sendo ofendida nas redes sociais, vem sendo atacada, né, moralmente. Isso me chamou muita atenção. Eu ia até falar sobre outro assunto, né, dentro da filosofia, mas eu quis tratar disso porque é um assunto que me incomodou. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou professor de filosofia e teologia, e aqui no nosso canal, aqui no meu canal, eu falo sobre filosofia e apologética cristã, né? Defendendo os valores cristãos, defendendo aí a história do cristianismo e falando da filosofia dentro desse aparato todo. Então, se você gosta desses assuntos, curte, comente, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo e seja muito bem-vindo, beleza? Então vamos lá. O que a Jordana lá traz? Ela foi uma jovem que teve, sim, as suas experiências fora da igreja, fora do cristianismo, ela não era cristã. Inclusive, eu vou deixar o link de um podcast que ela fez com a Karina Bach, né? Tá no primeiro link da descrição aí. Você pode assistir, ela conta a conversão dela, ela conta a história dela, interessante a história dela. E vou deixar também o link do vídeo do Vitor Fontana. O Vitor Fontana coloca o vídeo da Jordana falando. Então lá você vai ter o início do vídeo dele, ele apresenta o vídeo da Jordana contando o que aconteceu com ela. Eu não vou colocar aqui, porque ao contrário do Vitor, ele pediu autorização para ela, eu não pedi, né? Não tenho acesso a ela, enfim. O Vitor Fontana tem uma relevância gigantesca na internet, né? Então qualquer pessoa vai responder a mensagem dele, né? Minha não vai, claro. Mas eu vou comentar aqui, se esse vídeo chegar para ela, ela quiser, eu mudo a thumbnail, eu tiro o vídeo, enfim, não estou aqui para ofendê-la nem expor ela, mas eu preciso fazer um certo comentário sobre isso, beleza? E sim, eu quero comentar o caso dela específico, mas também responder se o Red Pill pode ser algo compatível com o cristianismo ou não, beleza? Isso é importante. Então vamos lá. Primeiramente, o caso da Jordana. Ela vai a público dizer que após sua conversão, após a sua vida cristã, ela passa, né? Então, ela teve lá atrás relacionamentos que não eram, digamos, santos, né? No sentido da pureza sexual, né? Não tinha essa pureza. E agora que ela está na igreja, inclusive tem um outro vídeo dela, essa eu não coloquei o link, as pessoas criticando que lá atrás você teve um namoro carnal e agora você não quer, coitado do seu namorado. E isso é de uma crueldade, isso é anticristão, tá? Por quê? Se essas pessoas que se dizem cristãs, ligados, e ela mesma fala que é o pessoal ligado a esse movimento Red Pill, usa isso, eles estão negando a fé, eles estão negando o evangelho. Porque uma pessoa que se converteu, ela abandona a prática anterior. Isso é fato. Isso é fato, tá? Isso é óbvio. Embora eu não tive essas experiências, eu tive outras. E que eu tive que abandonar. E já pensou se alguém ficar me acusando sobre isso? Eu tinha uma mentalidade, tudo bem, eu cresci na igreja, mas infelizmente eu passei a ter palavreado, algumas ações, algumas atitudes que não correspondiam com a prática cristã. Eu tive que ser moldado, eu tive que ser confrontado pela palavra de Deus, pelo evangelho, para eu ir mudando, né? Para eu ir deixando aquelas práticas. E todo mundo é assim. Mesmo que você tenha crescido na igreja, você tem que se converter, né? É óbvio que tem. E esses camaradas que estão fazendo isso, se dizendo cristãos, falando em nome de Deus, estão completamente errados. Estão negando a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
Ela fala no vídeo que ela já tem assistência jurídica, porque o que fizeram com ela, na verdade, é difamação, né? Mas é um crime similar à calúnia. Não vou aqui tratar de detalhes técnicos. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Né? Os bons aqui são os convertidos, não há nenhum ser humano bom por si só. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E olha o versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ou seja, essa turminha aí não é cristã. Estão negando a eficácia da piedade. Piedade que é conversão, tá? Estão negando a eficácia da ação salvífica de Cristo, dizendo que ela não tem o direito de ser santa. Tá, direito já não tem, né? Pela graça, pela misericórdia. Mas estão negando isso a ela. Estão dizendo que por ela ter uma vida antes da sua conversão, que não era segundo a palavra de Deus, ela não pode ter agora. Isso é um absurdo. Isso é negar o evangelho. São falsos crentes. Marcelo, que acusação absurda, mas a Bíblia me dá respaldo para isso. Sim, é uma acusação dura. Essa turminha do Red Pill são falsos cristãos. Eu vou explicar por que depois. Tá? São falsos cristãos. No caso dessa jovem, e mais, né, como o Vitor Fontana coloca no vídeo dele, não é um caso isolado. Mulheres conservadoras são atacadas. Né? Mulheres que são ordenadas ao ministério são atacadas. Tudo bem, você pode discordar do ministério feminino. A minha igreja, por exemplo, tem pastores que são excelentes. Tá? Você pode discordar teologicamente, como eu também tenho aqui algumas questões sobre o ministério feminino, mas o fato é, você tem que olhar o fruto. A pessoa é convertida. Na minha igreja tem pastoras que eu tenho um certo apreço por elas, com pregações maravilhosas, ministério de ensino maravilhosos, professoras muito melhores do que eu também sou professor, então, né, a gente puxa a brasa para nossa sardinha aqui, né? Tem irmãs lá que são professoras muito melhores que eu, pastoras, né? Pregar melhor que eu, né, não é mérito para ninguém, não. Mas dar aula, relativamente, eu sei melhorzinho, né? Sou um pouquinho melhor dando aula do que pregando. Então, assim, você pode discordar teologicamente, mas você não pode atacar as pessoas. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Né? Há mulheres que postam que foram ordenadas e essa turminha aí da Red Pill vai lá e começa a chincalhar elas, dizendo que não é o lugar delas. Chega o absurdo, a própria Jordana comenta isso, né? Chega o absurdo desses camaradas dizerem assim: as mulheres estão tomando o lugar que é naturalmente dos homens. Como assim, meu filho? Isso existe, por acaso? Né? O que a Bíblia estabelece são funções, principalmente dentro de um lar, de um casamento. Existem funções específicas do homem e da mulher, mas isso não significa que a mulher não possa ter posições de liderança e tudo mais, tá? Não significa isso. Tivemos mulheres extremamente competentes na história. No Brasil tivemos Dona Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro I, né? E tivemos Princesa Isabel. Né? Igual, quem não conhece história não sabe que a Dilma não foi a primeira mulher a governar o Brasil. A primeira mulher a governar o Brasil foi Dona Leopoldina. Porque a Constituição de 1824, e mesmo assim as ordenações filipinas, a lei portuguesa antes da independência, rezava o seguinte: primeiro o imperador, segundo a imperatriz, depois os príncipes. Essa era a ordem de governo. Por isso que a princesa Isabel assina a Lei Áurea, porque naquele momento seu pai, Dom Pedro II, estava fora do Brasil, ela era a princesa regente, ela era a governante do Brasil naquele momento. Né? Ah, o Brasil é machista, a república pode ser, né? E de certa forma é. Né? Mas o império não era, não. Né? As pessoas não conhecem história, né? E saem falando bobagens. Então, gente, claro que aqui eu não quero levar para o lado ideológico, né? Tem que defender a mulher, tal, feminismo, nada disso. Mas a própria Jordana, ela esclarece biblicamente isso, mostrando como que Deus tratou as mulheres, e principalmente nessa questão da conversão. A mulher adúltera, que não tem pecado que atira a primeira pedra, né? A mulher samaritana, que se converteu, e ela usa essa expressão, eu achei interessantíssimo, ela prega para um vilarejo inteiro. Né? Isso é maravilhoso, conversão. Gente, agora, o que mais me chama a atenção nesse vídeo da Jordana
é que esses ataques a ela, eu acho, são até mais emblemáticos do que o ataque a mulheres que são ordenadas, mulheres conservadoras. Não estou diminuindo, tá, a problemática de ataques a mulheres num todo, não, tá, principalmente usando o evangelho. Mas no ponto aí que eu coloco da Jordana é o seguinte: eles estão atacando ela, negando a ela a vida em santidade. É como se eles dissessem: olha, você não pode viver uma vida santa agora, porque lá atrás você viveu uma vida contrária à palavra de Deus. Mentindo, dizendo que ela teve vários parceiros. Ela fala que isso é mentira, que ela teve um namorado antes de se converter. E foi com esse namorado que ela cometeu as imoralidades sexuais. E a galera fica falando bobagem, falando que ela ficou com todo mundo, não sei o quê. Né? E, gente, ela vai ao público e fala que isso é mentira. Agora, ela se converteu. Não importa. A questão agora, e ela mesma usa essa expressão, se ela estivesse, depois de convertida, dando mau testemunho, é outra história. Mas não. Eu conheço ela pela internet. Mas é provável que ela tenha uma vida de fruto cristão, de fruto do Espírito, de conversão. E pronto, é isso que importa. Nós cristãos abraçamos aqueles que se convertem, independente da sua vida pretérita. Não importa. Até pessoas que estão dentro da igreja e acabam se descuidando e se desviando, ao voltarem, elas precisam ser, aliás, elas precisam não, todo mundo precisa ser abraçado, óbvio, mas a Bíblia manda que nós abracemos. Olha a parábola do filho pródigo. Não importa, está dentro da casa, desviou, na hora que voltou, tem que ser abraçado. Porque Cristo abraça, porque Cristo aceita, porque Cristo perdoa. Ou seja, red pill com o cristianismo, não dá. Não existe. Não tem como. Não é compatível. Aliás, e desculpa o tom mais exacerbado, porque é um absurdo isso. Eles estão pegando essa ideologia e negando a própria conversão, gente. Esse é o ponto aqui chave desse caso da Jordana. Tá? Eles estão negando a conversão, eles estão negando a eficácia da palavra de Deus, gente. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Né? Inclusive, se você quer aprender a responder essas coisas, está aí. Né? O QR Code, o link do curso também, dos meus cursos está na descrição também. Tá? Se você quer estudar e ter mais argumento, mais... para isso, está aí. Né? O QR Code e as coisas estão embaixo, na descrição. Isso é um absurdo. Agora, falando especificamente dessas ideologias, dessa ideia do Red Pill, basicamente, a Jordana também explica no vídeo dela, o Red Pill é o seguinte, é aquela ideia da Matrix. Né? Você tem a pílula vermelha, Red Pill, pílula vermelha, e a pílula azul, né? Tá até na thumbnail aí. O Morfeu oferece aquilo para o Neo. Então, ao tomar a pílula vermelha, você sai da Matrix. Você vê uma realidade e não tem mais volta. Né? Vem daí essa ideia do Red Pill, né? Lá do filme Matrix. Agora, em relação ao Evangelho, o próprio Evangelho é a verdade. Ele não é uma Red Pill que vai te fazer ver, não. O Evangelho é a verdade. E eu acho que você já entendeu que esses ataques, seja o ataque à mulher, seja o ataque a alguma pessoa ou alguma ideologia, é contrário ao Evangelho. Porque se o Evangelho, se não, né? O Evangelho sendo a verdade, a apresentação de Jesus, que é a verdade, o Evangelho eterno, ou seja, toda a Bíblia apresenta o Cristo vivo, o nosso Redentor. Esse Evangelho sendo a verdade, ele não é uma red pill que vai te trazer uma nova ideologia, não. Ele vai te trazer a redenção da sua alma. Ele vai trazer a verdade, a realidade das coisas. Então não cabe aqui tratar o Evangelho como red pill. Não cabe. Tá? Não cabe ideologizar a palavra de Deus. Para lado nenhum. Né? Tem pessoas hoje que tratam a Bíblia como ideologia política, querem interpretar a Bíblia a partir dos seus ideais políticos. Isso é bobagem. Não dá. Então não dá para você ser red pill e cristão. São coisas que não se aproximam, que não tem ponto de contato. A palavra de Deus é para redimir a nossa alma. E é por isso que é tão sério essa galera que está usando a ideologia red pill para atacar as mulheres. Seja mulheres conservadoras, seja mulheres que estão no ministério, seja mulheres na internet, como o caso da Jordana.
Né? E de novo, eu falo aqui como pai, como professor, tá? Pai de uma menina de 2 aninhos, 2 anos e meio. Né? Isso é um absurdo, gente, é um absurdo. O que mais me incomoda nesse vídeo não são as questões de... claro, né? Mas claro que é a desumanização da mulher e tudo mais. Mas principalmente a negação do evangelho. Jordana é uma moça que se converteu. Pronto! E uma serva de Deus, em glória a Deus pela obra redentora na vida dela. E como ela fala em outro vídeo, eu não pus o link aqui não, o namorado dela agora glorifica a Deus pela salvação dela. E quer ter uma vida santa ao lado dela. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? E é interessante que, pelo que ela fala, né, eu não pesquisei isso. A galera do Red Pill parece que muita gente entende que o homem pode ter uma vida não santa, né? Não casar virgem, porque isso é parte da natureza do homem, buscar a sua parceira ideal. De onde você tirou isso, meu filho? De onde você tirou isso? Santidade é para os dois. Eu me casei virgem. Não conheço outra mulher. Só a minha esposa. Ponto. E glória a Deus por isso. Não estou aqui condenando um discurso moralista, dizendo que... Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a ordem de santidade, de castidade... E entenda, gente, castidade não é celibato, tá? Castidade é santidade, é moralidade, é santidade na área sexual. Então quem está casado tem uma vida casta. Nós direcionamos a nossa sexualidade para a nossa esposa, e a esposa para o marido. Isso é castidade. Tá? Isso é castidade. Celibato é a ausência total de relação sexual. Tá? Então, castidade é uma coisa, celibato é outra. Tá? Então você deve permanecer casto em seu casamento, direcionando o seu desejo sexual à sua esposa e a esposa ao marido. Bom, isso é castidade. Né? Um relacionamento santo, sem impor, sem, né? Minha esposa também se casou virgem, e está tudo bem, e é isso glorifica a Deus. Isso é a postura cristã. Né? Tá? Ok? Isso vale para os dois. Então, essa turminha aí, se é verdade, que estão dizendo, o homem pode, a mulher não pode, isso é hipocrisia. Não, Jordana. Isso que é hipocrisia. Você dizer que, não, a mulher tem que ser casta, o homem não precisa. Isso é hipocrisia. Gigantesca. Porque a palavra de Deus fala os dois. Os dois devem ser castos. Tá? E eu vou além. Uma vez que a Jordana se converteu, ela pode ser casta? Pode. Deve. Não importa o que ela fez no passado. Não importa. Uma vez que ela se converteu, se arrependeu, e ela fala isso, né? Ela fala, não estou relativizando o pecado, não estou me justificando. Sim, eu pequei lá atrás e agora eu estou arrependida e estou seguindo uma vida conforme a palavra de Deus. Ela está sendo casta. Ela está sendo casta. Essa turminha que está acusando ela é que não está sendo. Nem a santidade estão seguindo. São falsos crentes, são falsos cristãos, são hipócritas, são, ela falando, né, são boca do diabo, e são mesmo, são hereges, porque eles estão negando a salvação, estão negando a doutrina central da palavra de Deus, a eficácia do sacrifício de Cristo que nos lava do pecado, eles estão negando isso. Então eles são hereges. Ponto. Estão trazendo uma ideologia para dentro do cristianismo, para dentro da Bíblia, interpretando a Bíblia a partir de uma ideologia, logo, isso é uma clara heresia. Eles estão em pecado. Ficou claro isso? Eu espero que tenha ficado claro. Que ideologias não cabem dentro da palavra de Deus. Não cabe ideologia dentro do Evangelho. Não cabe ideologias numa vida cristã. E por fim, meu desejo é que Jordana seja abençoada por Deus, que ela continue aí firme na fé, influenciando de uma maneira maravilhosa as pessoas, com o seu testemunho,
com os seus comentários. Que Deus abençoe. Né? O que passou, ficou lá atrás, não importa. Eu mesmo nem pesquisei o que tinha, o que não tinha dela aí. A galera começa a trazer aí, ela mesmo fala isso, as pessoas falaram, né? E isso não me interessa. O que me importa é que ela continue firme na fé. Que Deus abençoe. A minha oração por ela é essa. Que Deus continue abençoando ela, que Deus continue sustentando ela. E quanto a esses, que Deus trate com eles. Ou que eles se convertam de verdade, se arrependam desse pecado na vida deles. Ou que Deus, sei lá, de alguma maneira faça justiça por nós. Né? Isso fica na mão de Deus. Mas eu não posso deixar, como professor, como pai, de anunciar, de denunciar que isso é pecado. Okay? Ela colocou lá no vídeo dela, nas redes sociais dela, o perfil das pessoas que estão fazendo isso com ela. Você pode ir lá buscar, fazer sua denúncia, fica a seu critério. Né? Não estou aqui falando sobre o que você vai fazer, deixar de fazer. Você vai lá, faz o que você quiser, tá bom? Da minha parte, fica aí a minha denúncia, fica aí a minha revolta com essa questão e o meu ensino de que não cabe teologias dentro do Evangelho, beleza? Mais uma vez, se você quer estudar filosofia, se você quer estudar apologética cristã, os links estão na descrição, tá? Você vai ter mais argumentos, você vai ter mais robustez para falar, para defender, para anunciar a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, muito obrigado por assistir o vídeo. E é isso, até a próxima, lembrando que toda segunda e toda quinta temos vídeo aqui no canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe, até nosso próximo vídeo.